Olá, seja bem-vindo ao Empresários em Destaque. Hoje nós vamos conversar com o arquiteto Paulo Chan. Vamos trazer aqui para você um pouco dessa história em Santa Bárbara, né, que há mais de 30 anos atua na cidade, contar um pouquinho dos desafios da profissão, dos benefícios, né, do que realmente nos motiva. Siga lá o canal SB Notícias. Toda semana a gente tem programação sobre esporte, saúde, entretenimento e o Empresários em Destaque, sempre com uma história e algo que você realmente vai aproveitar, algo que vai te estimular a empreender ou superar os desafios nesse momento. Clica lá no canal, clica no sininho, segue o SB Notícias, indica para os amigos. Nesses 200 anos de Santa Bárbara do Oeste, é muito importante nós reunirmos esforços para fazer cada vez melhor. Paulo Chan, arquiteto urbanista, graduado pela FAU-USP. Atua há mais de 30 anos nas áreas de arquitetura residencial, comercial, industrial, institucional e pública. Possui especialização em projetos hospitalares e igrejas. Na arquitetura Chan de Stefani, já realizou projetos e obras em diversas cidades do país. Paulo, seja bem-vindo. Suas considerações iniciais. É muito bom estar com a sua presença aqui, a gente poder conversar um pouquinho sobre a profissão, sobre empreender em arquitetura. Obrigado, Stefano. Eu recebi seu convite com muita alegria. Até um pouco de surpresa, né? Porque tem tantos empresários grandes e importantes na cidade, né? A gente é um pequeno empresário dentro da cidade, eu diria até um nano empregado na cidade. Mas assim, que tem uma história, tem uma vivência na cidade, conhecemos um pouco do caminho que essa cidade fez, né? Pelo menos nos últimos 30 anos. E foi uma alegria receber o seu convite. Estamos aqui para bater papo. Que bom, Paulo. Paulo, nós estamos conversando um pouco, né? Você chegou a atuar em uma outra construtora, numa outra empresa, mas seu foco sempre foi estar aqui em Santa Bárbara, né? Isso. Conta um pouquinho como foi esse início, por que arquitetura? Dizer para você por que arquitetura é meio difícil, porque parece que eu vejo meus filhos hoje uma angústia, né? No sentido de saber o que fazer. Uma filha já se encaminhou e o meu outro filho, o Léo, fica pensando no que fazer, está aí perto do vestibular. E essa angústia. E eu não tive isso. Eu realmente sempre achei que eu ia fazer alguma coisa, primeiro na área do desenho. Certo. E a hora que quando conheci a arquitetura, parece que a coisa já se encaixou e desde muito cedo parece que é uma vocação mesmo. Então, uma coisa se encaminhou naturalmente. E dei sorte, né? Tive o apoio dos pais para poder seguir um estudo que me levasse até a universidade e sempre com o apoio deles. E eu pude ingressar na carreira e me desenvolver dentro dela. Então, assim, não sei te dizer quando começou. E também não sei dizer quando termina. Tinha um amigo que dizia que de uma paixão você não se aposenta, né? Então, a gente vai seguir por ela vai nos levando até o fim da Exatamente. nossa existência, né? Mas, assim, me formei em 88, então já são 30 anos, né, de caminhada. E a opção por Santa Bárbara, eu vi os colegas na faculdade pensando, não, vou ficar em São Paulo, vou atuar em São Paulo. Eu tinha emprego em São Paulo, fazia estágios. Mesmo porque você estando na FAU, né, a gente sabe que nessa década, até hoje, né, a FAU é uma das mais importantes e conceituadas universidades no setor, né, principalmente na questão arquitetura e urbanismo, né, que é uma área bem específica, né. E a gente sabe que vários arquitetos famosos aí saíram da FAU. Né? Sem dúvida. Então, quando você tem um aluno na FAU, tá todo o mercado olhando e convidando, né? E às vezes dentro da própria faculdade. Eu trabalhei várias vezes com professores meus, né, que percebiam a atuação, via que havia alguma afinidade, convidavam a gente para trabalhar com eles. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 escritórios em áreas diferentes, um na área de comunicação visual, um escritório de um professor, o Vicente Gil, um ótimo comunicador visual, e depois trabalhei na YMR de 3 professores, eram 3 sócios, que também vencedores de concurso e tal, que me deu uma bagagem bastante grande. Embora fosse cru de tudo, né, novo nesse momento, mas assim, consigo me lembrar de como aquilo foi importante, né, como a gente teve experiências interessantes. E a universidade é que proporcionava isso, né, você estando lá dentro, e até hoje, de fato, ainda é um cartão de visita, né? Ter estado na FAU da USP. Realmente foi um momento de abrir portas para a gente. A USP funcionou como isso. Aqui em Santa Bárbara, eu vim para cá decidido a
a fazer a minha vida aqui. Como todo mundo queria fazer a vida lá, né? Todo mundo falou, então já está cheio lá, eu vou para Santa Bárbara. Na época eu não me lembro se a gente já tinha a faculdade de arquitetura aqui, eu tenho a impressão que não. Acho que ainda não. Não sei nem se tinha o campus da Unimap aqui, eu estava começando, né? exatamente. E, então, quer dizer, assim, eu me lembro quando vim para Santa Bárbara, comecei a atuar em Santa Bárbara, foi a convite de uma pessoa de dentro da construtora Alfa. Na época era a construtora que mais construía em Santa Bárbara, os primeiros prédios de Santa Bárbara, acho que tirando aquele primeiro de todos, né, aqui na Rua 13. É que os edifícios em Santa Bárbara são novos também, são novos. Assim que a gente fala que são os verticais, né? Exatamente. Eles são recentes, né, na história. Na época, né, dos anos 80, que houve um primeiro boom dessa edificação em Santa Bárbara, quem estava à frente era a construtora Alfa, que era aquela época maluca de inflação alta, então Sim. Os prédios eram na base do preço de custo, tinha que ajustar preço todo mês, toda hora praticamente, né? Tudo em dólar. Se hoje já é difícil precificar um pouco o setor de construção, né? Que a gente sabe que essa é uma grande dificuldade do setor. Sim. Na época era pior ainda, né? Porque o cimento hoje custava 10, amanhã custava 30. Exatamente. E você não sabia quanto ia custar daqui 5 dias, né? Ninguém tinha noção do que custavam as coisas. Então, os computadores estavam entrando nos escritórios, principalmente nas construtoras e no escritório de arquitetura, e era uma ferramenta que trabalhava 24 horas por dia, atualizando preços, custos, cronogramas o tempo todo, né? Eu peguei essa época aí. Então tinha um volume de construção, Sim. tinha um volume de trabalho, tanto que me chamaram, né? Recém-formado, fui para trabalhar na Alfa, inclusive no acompanhamento de obras de prédio. Certo, que aí foi onde você adquiriu essa experiência grande aí de acompanhamento de obra que você atua até hoje. Exatamente. Também, né? Você me perguntava em off se a questão do projeto, né? Da gente trabalhar com projeto, se a arquitetura era muito focada na questão do projeto e meio apartada da obra, né? Para mim nunca foi assim, né? E eu sei que na minha formação isso era muito focado. Quer dizer, a arquitetura é a obra construída. E eu tive essa oportunidade logo de cara, né? Quer dizer, entrar numa construtora. Tive experiências em construtora quando estava na faculdade, de ter feito estágios, mas aqui realmente a primeira porta que abriu foi da construtora Alfa, que até hoje tenho assim, o maior carinho pelas pessoas que eu Sim. encontrei lá, principalmente os donos. E voltar com o sapato cheio de terra no final do dia, né? O tempo todo, principalmente em época de chuva, era um amassar barro direto, né? Até o prédio começar a ter lajes, né? Era amassar barro mesmo, né? Que isso são coisas que faz parte da profissão, né? E aí, lógico, é uma escolha de cada um trilhar um caminho, como a gente sabe que tem muitos arquitetos. Eu tenho um pessoal conhecido da OS que faz embalagens, né? Uhum. Então, eles se especializaram, são 2 formados pela FAU também, um outro formado em outra área, em outra universidade, mas os 3 são arquitetos e eles abriram uma empresa para desenvolver embalagem. Então, hoje que a gente vê aí de Omo, Sucrilhos, várias marcas que a gente consome no dia a dia, passou com a assinatura deles, né? Que era ainda na época que você tinha realmente pouco computador, e muita coisa era feita ainda de forma bem artesanal, né? Você ia no estúdio deles lá em São Paulo, eles estavam montando caixa com papelão, colando. É muito interessante essa evolução, né? E a arquitetura eu acho que dá um pouco isso, né, Paulo? Você tem uma visão ampla e aí a escolha de caminhos são várias, né? Sem dúvida. A FAU, principalmente, eu acredito que na minha época era muito assim, né? Você não tinha essa fragmentação dessas especializações todas, né? Você citou aí o pessoal que faz embalagens. Isso estava dentro da carreira de arquitetura inicialmente, né? A comunicação visual, o design industrial, o paisagismo, tudo isso estava dentro, né? O próprio planejamento urbano, que ainda hoje a maioria das faculdades preservam, né? O arquitetura e o urbanismo. Sim. Isso tudo estava congregado na formação do arquiteto. Era muito legal, né? Você tinha uma visão de fato quase que universalista da questão da criação, né? A gente trombava, por exemplo, com um publicitário, né? A gente imagina que um arquiteto vai trombar com um publicitário, na época acontecia Sim. isso, né? Hoje já está bem mais compartimentado, né? As coisas já estão mais especializadas. Mas de fato eu entendo como sorte, né? De ter uma formação bastante ampla, né? Em várias áreas, e depois me decidi pelo projeto, pela arquitetura mesmo de edifício, que foi o que eu fiz, né? Que aí realmente são várias áreas de atuação, né? Você tem aí vários projetos realmente em várias cidades aqui do país. Estava me contando um pouquinho aí desses projetos, que são as obras
de igrejas, né? Pois é, Eu acho que acabou isso se até tornando um caminho para a gente e, aí. as pessoas, é até curioso, né? Porque às vezes a gente olha realmente, assim, na história, a gente lembra das construções de igrejas muito antigas, né? Que de certa forma a maioria foram erguidas não existia essa divisão de engenheiro, arquiteto, né? Mas eram os construtores da época, né? E isso ainda faz parte hoje, né? Você vê que essa visão ampla ajuda realmente até a enxergar esse tipo de obra, que tem suas particularidades. Com certeza, né? com certeza. Você falou que muito tempo atrás não tinha muita diferenciação entre engenheiro e arquiteto. Na verdade, não tinha engenheiro. Engenheiro, né? Engenheiro é uma criação da Revolução Industrial. É né? novo, né? Então, lá para trás, né, do século, acho que no século XV ou XVI, para trás era arquiteto. Né? Das pirâmides egípcias não tinha engenheiro, tinha arquiteto. Então a formação universalista é já antiga de história, né, da arquitetura. É uma palavra árabe ou uma palavra grega? Arquitetura? Eu creio que seja grega. É grega, né? né? O fundamento do arc, né? Tectus, né? Acho que deve ser latim ou grego. Se a gente né? errar, depois alguém nos corrija, põe lá no YouTube, tá, pessoal? Escreve lá embaixo no comentário e aí põe lá o acerto. Hoje fica fácil, né? Hoje fica rápido, acessa lá e já pega a resposta. Né? Se a gente quisesse, a gente acessava aqui e já colocava. Fazia, pegava o celular e já achava. Né? Mas eu ainda sou de uma geração que começou no papel vegetal, na caneta nanquim. Então esses gadgets aí ainda são, de certa forma, novidades, né? A gente tem, né? Aprende porque tem que usar, porque faz parte da evolução da profissão, né? Mas realmente eu prezo o desenho, eu prezo fazer à mão, né? Depois vai tudo para o computador, né? A gente usa essas ferramentas que são excelentes, né? Permite uma série de interfaces da gente com o cliente mais fácil hoje. Sim. Antigamente a gente fazia no papel, fazia milhões de vezes, milhões de estudos, né? Um em cima do outro e tal. E o que ia para o cliente era um desenho pequeno. Então o cliente não tinha a menor noção daquele movimento todo que a gente fazia antes, né? E hoje essa interface com o cliente, com essas tecnologias novas, é maravilhoso, né? A gente tem agora a questão das realidades mistas, né? Pois realidade virtual, aumentada. Isso realmente está trazendo um novo escopo, né? de possibilidades, né? Até de resgates, né? Históricos aí de coisas realmente de patrimônio que estão perdidas. Você pode revitalizar num ambiente totalmente imersivo virtual, né? Você vê que a arquitetura é tão universalista que a gente vai para um lado, volta para o outro, né? Estamos falando de tecnologia, estamos falando de igreja. E que faz parte do nosso dia a dia, né? Eu acho que a gente sente falta de um pensamento arquitetônico mais lógico, até com a questão urbanística, às vezes no dia a dia que a gente está andando na cidade, a gente às vezes nem percebe, né? Uma coisa que eu gosto de andar muito, né? Eu conheço as cidades andando, né? Eu estive em Espírito Santo do Pinhal recentemente. E eu falei, poxa, o que eu vou fazer hoje de manhã? Tem que esperar, eu já sei o que eu vou fazer. Vou andar na cidade, vou caminhar na cidade, né? E aí você observa arquiteturas, observa as pessoas, né? Conversa. Então esse ambiente é o do dia a dia. Sem dúvida. E às vezes você para num ponto lá que você fala, tá, legal, acabou. Acabou a calçada, cadê o resto dela? Exatamente. Né? Para onde eu vou agora? Né? Eu como pedestre fiquei impedido aqui por uma questão de fluxo, né? E essa situação de fluxo, de acessibilidade, de circulação na cidade, né? É complicado. Nós temos uma ausência da profissão atuando nessas questões muito grande. E dentro até desses estudos que eu tenho acompanhado muito, né, sobre as cidades criativas, né, cidades inteligentes, a gente percebe que a falta, quer dizer, quando você insere esse pensamento planejado, você aumenta até o fluxo econômico da cidade. Sem dúvida. Né? Então, aquelas brigas que a gente fala, abrir praça, fechar praça, é muito mais do que isso. Muito né? mais que isso. Na verdade, assim, você está facilitando de que forma as pessoas circularem, adquirir produtos, a comprar. Então, uma arquitetura bem pensada, um projeto urbanístico bem pensado, ele aumenta o fluxo econômico e a gente tem exemplos enormes aí espalhados no mundo inteiro. Você né? tem uma ideia, quando eu vim para Santa Bárbara, eu vim com 16 anos para Santa Bárbara, eu me lembro que a gente brincava muito com as questões urbanísticas da cidade. A gente dizia que Santa Bárbara tinha 2 avenidas, que ligavam nada a lugar nenhum.
As avenidas, elas são criadas como grandes artérias da Sim. cidade, né? Uma deve se cruzar com a outra, terminar e começar a outra avenida, e delas se distribuem as vias locais. Mas Santa Bárbara não tinha isso. Tinha Monte Castelo, que começa numa ponta, termina na outra, e a Avenida Tiradentes, que era a mesma coisa, né? Depois tinha a estrada, que na época era a estrada, que hoje é a Avenida Santa Bárbara. Sim. Mas isso foi mudando, né? E foi se incorporando a ideia de que, ao abrir um veio desse, né? Uma circulação dessa importância, um corredor dessa importância, você atrai atividades econômicas, né? Você vê hoje, por exemplo, a Avenida São Paulo. Sim. Quer dizer, foi abrir a avenida, Começar a reformar urbanizar ela, aquilo, o comércio veio, É. os empreendedores vieram. As pessoas E assim, circulam, né? Isso vai acontecer com as outras, com a Avenida Sim. Romaninho e tal, com essas outras avenidas que estão surgindo. Então, quando você começa a traçar o tecido urbano com racionalidade, com essa perspectiva, a cidade acontece, né? O que precisa é ter esse cuidado do planejamento aliado ao caminho natural da cidade e principalmente a questão da legislação. Sim. São 3 pontos importantes que às vezes falham bastante na nossa cidade. E que aí realmente até um desafio aí de quem trabalha com arquitetura, que são essas questões legais do município, né? Que tem que ter Pois é. atenção. Acho que a gente fica muito alheio a isso, né? Por culpa nossa mesmo, né? Mas quem faz as leis são os vereadores, né? E muitas vezes a gente se afasta um pouco do debate e acabam saindo coisas que poderiam ser melhores, né, para a cidade. A gente tem atuado também dentro da Associação de Engenharia, e a Associação de Engenharia e Arquitetura da cidade tem uma atuação histórica importante Sim. nas questões da cidade, né? Você inclusive foi presidente, né, da associação. Fui por 2 mandatos, né? Vários arquitetos passaram por lá, arquitetos, engenheiros, e deram as contribuições para a cidade, né? São coisas assim que a gente faz do coração, então não tem nenhum... Sim, lógico, é um trabalho nem divulgação, dentro na verdade, né? Mas assim, sentimos que sempre nos criticamos lá dentro sobre isso, que poderíamos atuar mais, né? Sempre mais, ter mais espaço. E recentemente até a gente tem recebido por parte dos vereadores da Câmara, alguns pelo menos, antes de mandarem projetos para votação, consulta, né? uma consulta. Isso é excelente, isso é muito bom. E a gente tem a oportunidade de alertá-los, né, sobre alguns aspectos Sim. importantes, né? Então, também é uma atuação que o profissional de arquitetura deve ter, que eu tive a oportunidade de ter na cidade, né? E ainda hoje sou membro da atual diretoria e procuro atuar, talvez não tão intensamente como já atuei, mas estou lá, estou com um pezinho lá também. As associações são muito importantes, né, dentro do processo, e quando elas contribuem dentro da sua área, né, a gente sabe que dá um impacto e isso ajuda a cidade também como um todo. Certeza. Né? Às vezes a gente não percebe, né, mas às vezes desde até de uma construção, uma orientação, um código de obras que foi melhorado. Aí alguém fala, poxa, tá fácil fazer o trâmite em Santa Bárbara. Tá, mas tá fácil porque com certeza um monte de arquitetos, engenheiros atuaram para facilitar alguns processos. Tem alguns pontos ainda a serem melhorados? Tem. Tá, mas precisamos trabalhar realmente junto disso para acontecer. Né? E a classe precisa estar unida nesse ponto, né? Que aí são aqueles problemas comuns, né? Que afetam todos. Né? Toda a sociedade tem, né? Toda vida social tem os seus conflitos, que é produtivo, né? Esse embate de visões, de pontos de vista, isso é o que gera conhecimento, né? O que gera evolução. Então, e o espaço legal para acontecer isso é realmente as associações, né? São as associações. E são essas organizações que fazem com que partes da coletividade atuem dentro da cidade de forma organizada, né? Junto ao poder público e tal, e gerem situações de mudança. A gente tem problemas bastante, sim. Às vezes coisas simples de resolver, mas que estão lá tão entranhadas que, né, precisa mudar um pouquinho a cabeça e tal. Vai levar um tempo para acontecer. Não é tão né? rápido, né? Por um bom tempo você ainda vai ter dificuldade de andar nas calçadas barbarenses, que é a mesma do país todo, inteiro. É o mesmo problema. Cidades do mundo também. Enquanto a gente não voltar ao que a gente já tinha conquistado e de repente mudou, que era a conquista do recuo frontal, né? Todas as casas eram construídas antigamente bem lá atrás, né? Depois de um tempo elas foram vindo para frente, né? Aí, no início, quando começaram a colonizar as várias regiões do país, as casas eram terrenos praticamente rurais.
Aí depois, aproximando da Revolução Industrial, as casas foram chegando na calçada, porque você não tinha carro. Né? Então as casas eram calçada. Né? Você abria a porta já na rua. Já né? na Em São rua. Paulo a gente tinha vários bairros assim. Minha avó morava numa casa nas cidades assim. mais antigas a gente vê isso. Mas depois a gente foi aprendendo com a Revolução Industrial, com a profusão de veículos e tal, que a gente precisava do espaço. Sim. Até porque a cidade começou a se transformar muito rapidamente. E de repente a gente voltou para trás. Trouxemos as casas de novo para a calçada. Só que com um problema, a gente agora tem carro. E aí você quer entrar o carro na sua garagem e você está com a construção na calçada. Como que faz numa rua inclinada? Ninguém quer fazer a garagem inclinada. Né? E aí as calçadas nossas são todas assim... Em degraus, né? Em degraus, que quer dizer, já virou... Está na cultura das pessoas que as calçadas são assim, as pessoas acham normal. Andar na rua, porque ninguém consegue andar numa calçada com degraus. Não tem, muitos não tem jeito. Disparates, né? E as pessoas acham que isso é normal. E não é. Tem lei que diz que isso aí é proibido. Mas enfim, são coisas que vão ter que se amadurecer, o processo tem que se refazer. E aí as coisas vão se ajustando ou não desajustando, mas faz parte da evolução. Jogo da história, né? E dentro disso, Paulo, queria ouvir um pouquinho assim, você incentivaria o pessoal a buscar o setor ainda, quem tem esse sonho de ser arquiteto? Conte um pouco aí o que você acha que são desafios, o que são dicas aí que você poderia estar... Eu penso que em qualquer área, né, Stefano, você sabe bem disso, você trabalha com o pessoal que está aí empreendendo, você conhece isso de muito tempo, a gente já atuou junto em outras áreas também, a gente tem esse pensamento de que o sonho é fundamental, né? Você ter as suas convicções, os seus desejos, é isso que faz a coisa fluir, crescer, aparecer, acontecer, né? Se tem uma visão muito, acho que excessivamente pragmática das profissões hoje em dia, né? É a questão do ganho financeiro em primeiro lugar. Eu diria que para quem está começando, maneirar um pouco nessa questão do ganho financeiro como primeira perspectiva, e buscar, na verdade, o sonho, né? Esse sonho só você tem, né? Esse desejo, essas coisas são muito pessoais de cada um. E é isso que a sociedade precisa, dessa perspectiva muito pessoal. Essa riqueza que vem em cada pessoa é o que é importante para a sociedade. Se você entra no bando, né, para ganhar o seu dinheiro, talvez você ganhe, né? E aí passe pela vida sendo mais um. Mas quando você dispõe a colocar aquilo que está dentro de você em prol da sociedade, ou manifestar o seu desejo, aquilo que você é, aí a sociedade ganha, aí a sociedade se enriquece. Talvez não necessariamente você, mas a sociedade se enriquece. Você pode pegar o exemplo de Van Gogh, né, que não vendeu um quadro em vida, e hoje para você ter um quadro de Van Gogh, só museus e bancos que têm quadros de Van Gogh. Então, quer dizer, mas ele se manifestou exatamente o que ele sentia, né? E assim são todos os grandes profissionais que se destacam. O resultado acaba acontecendo, né, Paulo? Acaba. Eu acho que ou na sua história, ou no seu conforto pessoal, aí são as consequências, né, desse trabalho todo, eles acabam retornando. Né? Certamente. Paulo, a gente está encerrando a entrevista, queria agradecer realmente a sua presença. Vou deixar um espaço agora para você fazer algumas considerações finais, o que você gostaria de deixar como mensagem ou comentar. Mas é muito bom a gente conversar sobre arquitetura e eu acho que caberia até, talvez na cidade, até às vezes promovido pela própria associação aí de engenheiros e arquitetos, um diálogo mais amplo, né, para a gente poder de repente reunir todos aí, esse espaço pode estar aberto aí também para proporcionar esse diálogo. Muito bom, eu fico feliz de estar aqui com você, de poder ter esse bate-papo gostoso aqui. A gente se conhece de tanto tempo, né, e estar junto nesse momento, né, de poder partilhar alguma coisa com quem nos vê, nos ouve, e desse momento da cidade também, né, dos 200 anos que estão chegando aí. É bom demais, eu agradeço demais e fico à disposição. Legal. Paulo, muito obrigado. Viu? Obrigado pela presença. Tá. Queria agradecer você que nos acompanhou aqui em mais essa entrevista. Conversamos um pouquinho aí sobre os desafios de empreender, mas mais importante sobre o sonho, né, de você realmente acreditar no que você sonha, buscar aquela sua profissão, buscar o seu empreendimento, todos vão ter sucesso, se você acreditar realmente naquilo. Siga lá no nosso canal, no SB Notícias, toda semana no YouTube, uma entrevista, uma informação, clica no sininho, indique para amigos, né? O canal já atingiu aí os seus 1.041 assinantes, vamos dobrar esse número, vamos fazer uma cidade melhor,
né? Vamos acompanhar o dia a dia de Santa Bárbara do Oeste aqui no SB Notícias. Até mais e obrigado!